anciãos, para os líderes do povo cativo, instruindo-os. E como no nosso dizer popular, se conforme com o estado em que vocês estão. Vocês estão cativos em terra estranha, mas tratem de trabalhar, construam casas, constituam famílias, casem os vossos filhos, deem as vossas filhas em casamento entre si, claro, é o povo de Deus. Plantem, comam o fruto daquilo que vocês plantarem nessa terra. E olha que interessante, vocês estão cativos, mas orem por essa terra, para que a vossa estada aí seja frutífera. E por fim vem esse aconselhamento que é o propósito dessa igreja nesse mês de oração. E busquem-me, que vocês me acharão, mesmo aí no cativeiro, mesmo nas perseguições, mesmo nas lutas, mesmo nas provações. Se vocês me buscarem, vocês me encontrarão. Mas tem um detalhe importante: não é me buscar só no momento da tristeza, da angústia, da provação. Não, é me buscar de todo o coração. Aleluia. É me buscar de todo o vosso coração. E o que é isso, buscar de todo o coração? Nós estamos vivendo um tempo que muita gente diz que está buscando ao Senhor, mas não é de coração, não é de todo o coração. Exemplo disso é que nós estamos vivendo em cada uma das nossas igrejas. Eu estava falando com o pastor Francisco agora há pouco, que ele estava questionando o momento de oração, que a igreja está perdendo o privilégio de ser mais que vencedor por Cristo Jesus, pela falta de oração. De 2009 a 2013, eu estava dirigindo Vila Ani, e eu sempre fiz esse trabalho pelas igrejas onde passei. No início do ano, do dia 1º do ano ao dia 31, era oração todas as noites. E eu estou citando Vila Ani, porque eu saí de lá em 2014, e depois disso eu continuei aplicando esse mesmo propósito de orar todo o mês de janeiro, mas eu fui sentindo a diferença. No Vila Ani, todos os 31 dias de janeiro era a igreja lotada. O grupo das irmãs em peso, o grupo de jovens, de adolescentes e até crianças, o corpo de obreiros, com exceção, claro, daqueles que trabalhavam por turnos, né, e têm que cumprir o seu dever, mas a maioria junto na oração. Lá nós temos uma grande banda de música, os músicos em peso, todas as noites. O conjunto também em peso, todas as noites. E
Deus operava milagres extraordinários. Tinha irmãs casadas que não conseguiam engravidar. Depois do mês de janeiro, passado 9 meses, Tome fazer a apresentação de crianças. Gente que estava desempregado. Daqui a pouco, pastor, eu gostaria de dar um testemunho. Deus abriu porta de trabalho. Aleluia. Jovens que terminavam o colegial, fazia um cursinho pré-vestibular e dizia: eu não vou conseguir uma faculdade paga, e a pública é muito concorrida. E eu dizia: oração resolve tudo. E depois tinha gente testificando: pastor, passei na USP, passei na Unicamp, eu vou ter que ir para Campinas estudar, mas passei na Unicamp, que é uma das universidades mais concorridas do nosso estado. Por isso que quando Deus manda aquela mensagem através da carta de Jeremias, Ele vai dizer: busquem-me e me achareis. Busquem-me e me achareis. Que é buscar ao Senhor? É uma constante vida de oração. É uma constante vida de leitura da palavra de Deus. É uma constante vida de cumprir o mandamento da palavra de Deus. Porque lá nas empresas onde nós somos colocados para trabalhar, nós somos colocados lá para um propósito. Não é só para nós ganharmos o nosso salário, sustermos a nossa família. Não. Mas é para nós sermos instrumento de Deus lá. É o que Deus estava dizendo para eles: eu coloquei vocês aí por causa da rebeldia de vocês, mas aí vocês têm que crescer, vocês têm que se multiplicar, vocês têm que trabalhar, vocês têm que plantar, comer do fruto que plantarem, e aí também darem testemunho do Deus que vocês estão a favor e debaixo da direção dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu trabalhei por 11 anos no PROCON aqui de Guarulhos. Eu fui coordenador do PROCON da regional do Jardim São João. Ali eu trabalhei por 11 anos ali. Antes disso, eu trabalhei em outros departamentos da prefeitura e eu pude testemunhar de alguns testemunhos. Eu fui designado, assim que eu entrei na prefeitura, eu fui designado para ir trabalhar no DTI, que é o Departamento de Transportes Internos, que lá acomoda 800 funcionários. E lá é onde saem todas as viaturas da prefeitura para fazer os seus trabalhos. Inclusive as ambulâncias que atendem as UPAs, os postos de saúde, a coisa toda, também é tudo estacionado lá, é controlado lá, era abastecido lá. E eu fui designado para ir para aquele lugar. Passei pela administração, me deram uma carta: o senhor comparece com essa carta lá no DTI. Compareci lá, me receberam, fui encaminhado para a sala da supervisora geral, me identifiquei, e ela chamou uma secretária, me apresentou, falou: esse é o novo
funcionário que vem ajudar aqui, você leva ele para lá para a secretaria e vê a designação para ele. E eu acompanhei ela, chegou numa mesa, ela falou: "O senhor pode ficar aqui e aguardar." Bom, me sentei ali e fiquei aguardando. Eu cheguei lá por volta de umas 8h30, onde deu 20 para as 9, 15 para as 9, 10 para as 9, 9 horas e nada, e eu incomodado. Aí eu me levantei, fui até a mesa dela, da secretária. Eu disse: "Você desculpa incomodar, mas você já designou para onde eu vou, o que eu vou fazer?" E ela disse: "O senhor aguarda mais um pouco, a gente está vendo aonde colocar o senhor." Aí deu 10 horas, passou a hora do almoço. "Bom, o senhor pode almoçar. Depois do almoço a gente resolve." Aí eu voltei do almoço e vou ficar sentado lá de novo. Aí eu perguntei para ela: "E aí, gente, para onde que eu vou? O que eu vou fazer?" Ela falou: "Eu sei que o senhor é um pastor, né?" Eu falei: "É, pela misericórdia de Deus." Então foi o seguinte: vai ler na sua Bíblia, a sua lição da escola dominical, aí, enquanto a gente ajusta. Eu disse para ela: "Me desculpe, mas o meu devocional, leitura da Bíblia, preparação da escola bíblica dominical, isso eu faço na minha casa. Aqui eu estou aqui para servir a prefeitura, para trabalhar." Aí ela já correu, ajeitou alguma coisa, e eu fiquei fazendo ali alguma coisinha, e ela foi falar com a supervisora. Aí a supervisora chamou outra chefe de outro departamento, que estava lá com uma deficiência de pessoal, e eu fui encaminhado para o expediente. O que é o expediente? O expediente é a porta de entrada de todos os procedimentos, assim como também saída de todas as determinações. E lá tinha a chefe do expediente e 2 funcionários. Um dos funcionários era um motorista que, por motivo de acidente, então ele teve que ser escalado para outra coisa, que ele não podia mais dirigir. Então ele foi escalado para ajudar no expediente. E outro funcionário também, que era um outro emprestado de setor. Aí me colocaram sentado ali para me acompanhar esse motorista, né? Ele lá fazendo as coisas, e a gente já com formação, eu tinha já gerenciado departamentos, eu fui gerente de departamento, e aqui eu vou revelar a minha idade para alguns que são abaixo de 50, das lojas MAP, né? Que era o shopping center de nós antigos, né? Não existia. Então o MAP era uma loja de departamento que tinha 14 andares naquele prédio da Praça José Saveiro, em frente ao Teatro Municipal, né? Tá vendo? Aí. Então, cada andar era um setor, tinha brinquedo, tinha roupa, tinha eletrodoméstico, tinha de tudo. Tinha venda até de veículo lá. E eu fui gerente do departamento do Arquivo Geral, para organizar todo o Arquivo Geral, para começar a implantação de controle através da informática que estava chegando dos Estados Unidos, aqueles computadores que eles eram da altura desse pé direito aqui, ó. E aí a gente tinha que pegar toda aquela papelada velha, né, para digitalizar aquilo tudo, para criar um sistema de controle. Então a gente tinha um pouco de bagagem. Aí eu vi aquele moço se atrapalhando todo com as coisas. Aí eu falei para ele: escuta, mas isso aqui não pode ser feito assim?
Ele falou assim: eu não sei, porque me ensinaram assim, disse que era para fazer assim, né? Eu disse: mas assim vai ficar mais fácil, e mais rápido, e melhor de controlar. Porque a gente controlava a entrada das viaturas e a saída. A gente controlava a entrada dos funcionários e as saídas. E era uma balbúrdia. Era uma balbúrdia. Porque, infelizmente, me desculpe se tiver aqui algum funcionário público, mas você deve ter convivido com isso também, né? E a gente, como funcionário público, a gente era taxado de folgado. Porque tinha gente que ia, marcava o cartão e depois sumia, né? E depois sumia. E eu fui colocado nesse lugar. Aí a gente foi organizando. Aí ele falou: mas eu não posso alterar porque me ensinaram assim. Eu acho que não pode. Aí ele foi falar com a chefia, com a chefe, era uma senhora. Foi falar com ela e ela falou assim: não pode sim, pode aproveitar as ideias, assim, vai melhorando e tal. Passaram os seus dias, quando uma bela tarde, antes de encerrar o expediente, a gente trabalhava das 8 assim, umas 4h30 ele me chamou na sala dela e falou assim: o senhor pode ficar um pouco mais depois do expediente, que a hora que ela dispensar todo mundo, eu gostaria de conversar com o senhor. Eu falei: tá bom, problema, filho. Aí ela terminou despachando tudo, fechou tudo, passou todas as coordenadas para todo mundo. Aí eu fui para a sala dela, e ela falou assim: sentei na frente dela, e ela disse: eu quero pedir desculpas para o senhor. Eu falei: por quê? A senhora não me fez nada. Aliás, a senhora me fez um benefício de me receber aqui no seu setor. E ela falou assim: mas eu devo esse pedido de desculpa, porque quando eu fui chamada na sala da supervisão geral, me passando que estava me designando um pastor para trabalhar comigo. Aí ela soltou aquele palavrão: outro vagabundo. E eu vi, e por isso eu estou pedindo desculpa ao senhor, que em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim, tem gente honesta e tem gente desonesta. Aí ela disse: porque outros pastores passaram por aqui e infelizmente eles deixaram uma marca negativa dos crentes. E ela disse: eu sou espírita, mas eu não tenho coragem de fazer isso não. Por quê? No dia que eles tinham festividade, naquele final de semana, pedia dispensa na sexta-feira, porque era a abertura da festividade. Na segunda-feira, não vinha trabalhar porque estava cansado da festividade. Sentava na mesa e ficava horas lendo a Bíblia, a lição bíblica. E por certo, essa carta dirigida aos cativos da Babilônia foi para abrir os olhos dele, que eles estavam lá como cativos, mas para dar testemunho do seu Deus. Para dar testemunho do seu Deus. Eu aproveito aqui para dizer uma primeira lição que eu aprendo com isso. Se nós estivermos em provação, não importa, vamos continuar dando testemunho do nosso Deus. Se estivermos passando por dificuldades, vamos continuar dando testemunho do nosso Deus. Isso é estar buscando ao Senhor e dando testemunho do Senhor. É uma vida de oração, é orando pelo patrão. Ah, esse chefe é ruim, esse patrão é ruim. Ore por ele. Glória a Deus. Evangelize ele. Mude, já dizia lá no século
séculos passados. Evangelize sempre, se necessário, diga alguma coisa. O que ele queria dizer com isso? Evangelize com a tua pessoa, com o teu testemunho, um trabalho honesto, digno. Cumpra o teu horário. Lá tinha no DTI oficina de todos os veículos da prefeitura. Então, tinha oficina de Fiat, de Ford, de Volkswagen, de Mercedes, de máquinas pesadas, que tem os tratores, aquela coisa toda, né? Tinha oficina de todas as qualidades lá. Mecânicos especialistas de todas essas marcas. O almoxarifado equipado com peças de todas essas marcas para substituições necessárias. Aí um dia a supervisora me chamou na sala dela, pediu para mim, a chefe, pede para o pastor dar um pulo aqui. E eu fui na sala dela e ela pediu, então, eu sei que o senhor foi gerente de empresas, diretor de departamentos, essa coisa toda, e eu preciso da sua ajuda. Eu estou com um problema aqui seríssimo. Sobe peças aqui e eu não sei como controlar isso. A chefia não consegue. O senhor pode me dar uma ideia? A entrada lá, o portão, acho que era o portão de entrada, acho que era essa largura toda aqui. Que entrava carro pequeno, eles só fizeram, pedindo para que os carros entrassem por lá e depois saíssem por aqui, pela outra metade do portão. Então, entrava carro, entrava caminhão, entrava ambulância, entrava trator, e por aqui também saía ambulância, trator, caminhão, saía tudo. Eu disse para ela, é simples. Não tem portão lá no fundo, do outro lado na outra rua, porque era grande o espaço lá, que pegava as duas ruas, né? Abre o portão de lá e por lá nós vamos controlar só caminhões e máquinas pesadas. Ambulâncias e veículos leves aqui pela frente. Outra coisa, o portão é largo, então coloquemos uma guarita no meio, dividindo a entrada e a saída. Colocamos 2 agentes de entrada nessa portaria dia e noite, porque tinha um pessoal da Paguaru, prestava serviço dia e noite lá, os turnos. Colocamos 2 computadores ali e todos os carros autorizados a entrar, vamos identificar todos, jogar no computador. Porque os mecânicos podiam entrar nos carros deles próprios, né? Chefia também podia. Então colocamos aquela guarita, um para receber as entradas, um computador, e outro computador para designar as saídas. Resultado, colocamos um bip em cada computador, para não dizer que era perseguição, que esse pessoal tem mania de ser perseguido, né? Então a gente colocou o bip. A cada período lá, o carro que estava saindo, o computador bip, bip, bip. Epa, peraí. Nossa, desculpa, mas acusou aqui, não é por sua causa, tá? Isso aqui é coisa da segurança. Então nós precisamos ver o seu porta-malas, ver o seu carro. Parou de subir peça. Parou. Gasolina. A supervisora falou para mim, pastor, tem carro aqui que está abastecendo demais, porque lá no abastecimento
o rapaz que era o responsável pelo abastecimento, então ele anotava numa planilha a placa do carro e quanto de gasolina foi colocado. Aí fizemos uma análise, aí eu disse para ela, mas por que tem que abastecer à noite e de madrugada? Não, porque alguém fica na rua e está acabando o combustível. Não. O turno de quem trabalha mais não é 12 horas? Das 7 da manhã às 7 da noite. Aí o outro pega a ambulância ou a viatura, seja lá o que for, às 7 da noite vai trabalhar às 7 da manhã. Então eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, uma determinação que o horário deles de marcar o cartão de saída, porque tinha alguns que se atrasavam que ia pegar de noite, e o que atrasava ainda ganhava hora extra. E para com isso. Então, quem vai largar às 7 é para estar aqui às 7, às 19, é para estar aqui às 19 e bater o cartão 19 horas. Então, como ele vai ter que vir mais cedo, 15, 20 minutos, ele rodou o dia todo, não foi? Então ele vem, já passa no posto e deixa abastecido, porque vai assumir à noite. E à noite a gente corta o abastecimento. Porque o cara que trabalhou à noite, quando ele vier às 6h30, 15 para 7 da manhã, para ser rendido, ele já passa no abastecimento e abastece o carro para o próximo. Diminuiu o consumo de gasolina. Para a glória de Deus, e eu estou te contando isso para vocês, quando eu saí daquele departamento e aí me convidaram para ir para o PROCON, para assumir a coordenação de São João, a supervisora falou para mim, pastor, eu lamento muito ter que abrir mão do Senhor, porque o Senhor foi um exemplo para nós aqui, de profissional e de um homem que se diz crente. Porque infelizmente, alguns crentes que passaram por aqui, deixaram uma marca muito ruim. Muito ruim. Irmãos, buscar a face do Senhor é honrá-lo. É honrá-lo. Muitas vezes alguém fica pensando, como eu gostaria de ver a face do Senhor. Você vai ver. Mas você tem que ser fiel aqui. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos conseguir ver a face dele, não. Moisés até quis ver, lembra? Moisés, Senhor, deixa eu ver a sua face. E ele disse, Moisés, nenhum homem pode me ver, porque a hora que me vê morre, por causa da glória dele. Mas você, Moisés, eu vou fazer o seguinte com você. Você fica aqui entre essas duas penhas, essas duas pedras, essas duas rochas, e eu vou passar rapidinho aqui. Você não vai ver a minha face, mas você vai ver que eu estou presente. Anai de onde quer ver as nai. Ô irmãos, glória a Deus. Quanta gente pode ver Deus através de mim, através de você, através de nós, por uma vida de oração, por uma vida de exemplo, por uma vida de temor, por uma vida de obediência, por uma vida de compromisso com essa palavra. Com essa palavra. Glória a Deus. Mas muitas vezes desonramos aquele que nos lidera, não nos respeitamos, não damos satisfação. Eu sou de um tempo, irmãos,